Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Eu já te convido para seguir o canal e apertar o sininho. Sempre que uma nova edição do programa entrar no ar, você receberá a nossa notificação. Bem, o nosso podcast de hoje volta com o tema quantificação de benefícios, um mês inteiro dedicado a esse tema. Lembrando que o nosso primeiro programa recebeu o conselheiro Felipe Puccioni, que deu uma ideia de como é que começou todo esse programa, que hoje é uma referência aqui no Tribunal de Contas. E hoje nós estamos recebendo 2 servidores que fazem parte também desse processo, do programa de quantificação de benefícios. E tem uma importância também bem relevante. Eu estou falando da Camila Viana, que hoje, já vou citar um paralelo que nós temos aqui com outro podcast, que é com Baby Contas. Então, vou começar logo, Camila. Nós agora temos uma Baby Quantificação de Benefícios, é isso? É Olivia? Olivia tá para chegar aí. Nossa! 3 convidados hoje. Hoje, 3 convidados da CAP, é isso? Da CAP. Né? A gente acabou recebendo uma servidora nova, né? Não estava previsto, mas a gente recebeu. E a gente está muito feliz aí com essa notícia da Camila, né? Que está com a gente, sempre contribuindo muito. E agora a Olivia vai chegar para somar no time aí. Bacana. Então, assim, a gente tem aqui, então, a Camila Viana e o Fábio Tessinari, que é o coordenador da CAP, é isso? Da Coordenadoria de Atividades Especiais, Projetos e Inovações. Muito bem. Bom, a nossa missão hoje aqui é aprofundar um pouco mais sobre a quantificação de benefícios, que tem sido a nossa referência de trabalho e divulgação durante o mês de agosto. Eu vou começar pela Camila, mãe da Olivia, tá. Que a gente vai ter que fazer isso agora. Com certeza. Camila, mãe da Olivia. Camila, a gente lançou um slogan para esse mês de referência, né, do nosso trabalho, que é onde tem TCM Rio, tem benefício. E eu sei que vocês gostaram dessa ideia, né? E aí, fala um pouquinho pra gente sobre esse slogan. Eu achei muito bacana, foi bem legal mesmo. Quem teve a ideia, parabéns. Mas é importante a gente fazer aqui um disclaimer, né, um esclarecimento, né? Quando a gente fala de benefícios, a gente está falando de benefícios voltados para a sociedade, né? Então, o Tribunal de Contas, ele de fato sempre gerou benefícios. Desde a sua fundação, nos anos 80, a gente já tem benefícios a partir da atuação do controle externo. Hoje, a diferença é que a gente consegue quantificar isso. A gente tem uma metodologia estruturada para isso e a gente estabelece ali benefícios quantitativos financeiros, não financeiros e qualitativos. E aí é uma satisfação estar aqui hoje para poder falar um pouco mais sobre isso. Então, Tessinari, depois dessa... Quero saber, você gostou também do slogan? Acho que a tua equipe toda gostou, né? É sensacional, né? Acho que dá uma ideia muito direta, né? Principalmente para o cidadão que muitas vezes se questiona, né? Esse benefício é um benefício para o servidor ou é um benefício para a sociedade? Né? Para o servidor do tribunal ou para a sociedade? Estão divulgando que eles estão gerando benefício para eles próprios? Muito boa. Então, na verdade, acho que isso é muito bacana, né? É um slogan que chama atenção para a atividade. É uma atividade relativamente recente, mas que tem uma relevância muito grande, principalmente no condão de gerar informação para a sociedade, que é nosso foco principal, mas também para o próprio servidor que atua no dia a dia. Então, se você pensar bem, né, muitas vezes, eu lembro do meu histórico aqui no tribunal, quando eu entrei no tribunal, eu executava trabalhos e muitas vezes eu me questionava, eu falava assim, poxa, com que objetivo eu estou realizando esse trabalho? Então, hoje, é uma ferramenta extremamente importante de transparência, não só para a sociedade, que a gente mostra os benefícios da atuação do tribunal como um todo, mas também para o próprio servidor que se sente motivado em realizar aquela atividade. Por quê? Porque ao final da produção do trabalho dele, ele consegue enxergar o benefício que pode estar sendo gerado por meio daquela boa atuação, de um bom planejamento, uma boa execução de uma auditoria, por exemplo. Então, isso é um fator de motivação muito grande e a gente tem visto isso no nosso dia a dia. Isso também, até a gente bateu esse papo aqui com o conselheiro Felipe Puccioni, foi até um motivo, né? Lá atrás, em 2017, quando ele participou de uma sabatina, quando ele ainda era conselheiro substituto, e que foi feita a pergunta, né? Para que serve o Tribunal de Contas? A gente tem aqui um valor, né? Um custo, e para que serve? E aí ele traz, quem quiser depois assistir, volta lá, tem o podcast com o conselheiro Felipe Puccioni, a gente aconselha, sim, né? Você assistir novamente esse podcast, para quem não assistiu. E ele fala, nessa sabatina, quando ele explica e traz essa ideia dos benefícios gerados, ele mata as novas perguntas que viriam pela frente aí
sacramentou ali o trabalho do tribunal. E essa questão que o Tessinari traz, Camila, é muito interessante também, porque eu também citei isso no nosso bate-papo. É um orgulho para o servidor, para o técnico que está na rua, está trabalhando, está fiscalizando, está atuando. É um orgulho para ele também poder chegar em casa e falar assim, o que eu fiz hoje? O que eu produzi hoje? E aí quando você coloca isso em números, né, em benefícios gerados para a sociedade, deve dar uma arrepiada, né? Deve você chegar em casa assim, dever cumprido. Exatamente. Né? E eu acho que inclusive facilita até essa interlocução. Você deu o exemplo do servidor que chega em casa e pensa no que ele fez naquele dia, no que ele realizou. Ele pode também chegar em casa e falar na mesa de jantar com seu filho, com a sua família e conseguir explicar, olha, mamãe ou papai conseguiu acrescentar mais vagas, ou pelo menos ajudar nesse processo, né, de incluir mais vagas em creches para outras crianças também. Né? A gente conseguiu economizar milhões numa licitação que a gente corrigiu alguns pontos que estavam ali ilegais ou irregulares, né? Então, sem dúvida, é uma satisfação pessoal, né? Isso fica mais tangível, né? O que eu faço aqui, né? A gente serve para servir ao público, né? Somos servidores públicos. Então, isso fica mais claro para a gente e fica mais claro também para comunicar o que é o nosso trabalho, qual é o produto que a gente entrega no final das contas, né? E assim, para os dois agora, né? Quer dizer, nesse nosso bate-papo aqui com a Camila e com o Tessinari, isso também gera um orgulho porque esse projeto, esse relatório que a gente entregou agora recentemente, vem fazendo já, vocês vão falar isso daqui a pouquinho, em 3 anos, né? É um relatório de um triênio, de 21 a 23. Esse relatório virou uma referência dentro da própria Tricom, né? Que também é o guarda-chuva principal de todos os tribunais, que é parceiro dentro desse projeto, desse programa desde o início. E, de alguma forma, a gente está fazendo um papel que está ajudando outros tribunais também, está vendo referência. E aí eu queria, Tessinari, falar um pouquinho dessa referência, porque tem aí o nosso... Aliás, só para falar uma outra, puxar aqui na memória, nós já tínhamos feito um programa sobre quantificação de benefícios, lá no início dos nossos podcasts, sim, né? Sim. Que estava o Tessinari e o Mário Bisneto. Sim. Né? Agora a gente trocou pela Camila. Ele continua, pelo amor de Deus. O Mário Bisneto continua. Não, o Mário Bisneto continua. Aliás, eu vou até pedir, porque dá para fazer. Olha só, ele está assistindo o programa. Está assistindo, olha aí, ó. Tá vendo? Tá ali, ó, tá nos bastidores. Está nos bastidores. Então, tá aí aparecendo o Mário Bisneto para vocês acompanharem. Quem é? Lembrar do Mário Bisneto, mas agora tá a Camila aqui. Mas, enfim, voltando para a pergunta, né? Dentro desse trabalho que a gente hoje entrega e fica como referência, o que vocês têm a dizer sobre isso? Vamos lá, Camila. É uma referência, uma responsabilidade. Só aumenta a responsabilidade, né? Sem dúvida. É uma responsabilidade, mas é também um grande orgulho. O Tessinari esteve aqui desde o começo, lá nos primórdios, quando a Tricom, que é a Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas, ela formou um grupo de trabalho. E ali no cerne da questão eles precisavam desenvolver uma metodologia de nada, né, crua. E o Tessinari, junto com outros servidores, né, o conselheiro Felipe Puccioni também foi um principal patrocinador, digamos assim, dessa causa, né, aqui no tribunal. E eles começaram a construir isso. Mário Bisneto chegou também para a subcoordenadora de quantificação e eles foram estabelecendo isso. Então, hoje a gente se encontra num lugar privilegiado, né, que a gente pode dizer que é uma referência, a gente consegue compartilhar um pouco dessa nossa experiência, mas sem dúvida a gente deve isso também a quem estava lá no começo, né, construindo isso ao longo desses anos. Né? Tessinari, vamos lá. Microfone, não a bola, está com você. Não, enfim, né, o que a Camila citou aqui, fico grato de ter participado lá nos primórdios, como ela disse, né, um trabalho que foi capitaneado, surgiu muito em virtude dos questionamentos que o próprio conselheiro recebeu, que ele falou no último podcast, né, na sabatina que foi feita com ele, e também depois um momento político que o país vivia, alguns questionamentos sobre a questão da importância dos tribunais de contas, e aí a Tricom, né, ela viu a necessidade de que a gente começasse a produzir para a sociedade, divulgar os nossos resultados. Ou seja, produzir informação acerca da nossa atividade e, consequentemente, divulgar os nossos resultados. E aí a gente esbarrou num grande problema. Por quê? Porque os tribunais não tinham uma metodologia. Alguns até possuíam algum tipo de estudo, algum tipo de desenvolvimento nesse sentido, mas
uma metodologia padrão, né, para que todos pudessem seguir a mesma forma de quantificar, a mesma forma de registrar um benefício. A gente não tinha isso. Então, ficava muito complexo para que a gente pegasse os dados de um determinado tribunal, a Tricom, no caso, pegasse os dados de um tribunal, com os dados de um outro tribunal e somasse isso para fornecer um único dado. Por quê? Porque as métricas eram diferentes. É uma padronização, tentar fazer uma padronização. Exatamente. E aí, nisso, o conselheiro Puccioni, né, ele é o coordenador da meta até o presente momento. Esse projeto ele continua acontecendo, né, no âmbito da Tricom. Temos representantes do nosso tribunal, mas de outros tribunais também, onde a gente se reúne para poder discutir essas questões, né? E aí, lá atrás, em 2019, a gente começou a desenvolver esse trabalho, desenvolvemos uma metodologia padrão, que é o MQB, que é a norma geral para a quantificação de benefício, onde todos os tribunais, seguindo aquela norma, vão começar a quantificar da mesma forma. E aí, com isso, os tribunais também começaram a desenvolver suas ferramentas de registro, né? E a gente fez o nosso trabalho de casa muito bem feito, né? A gente também não pode deixar de citar o trabalho desempenhado pelos servidores do TCM Rio, não só do corpo técnico do controle externo, mas também o pessoal da tecnologia da informação, que também chegou junto com a gente para produzir painéis, produzir o próprio sistema, que hoje é o coração do sistema, né, de toda a metodologia. O sistema de quantificação de benefícios hoje é o nosso coração, porque é a ferramenta que permite que a gente registre esse benefício no momento que a gente identifica. Então, o servidor está ali na atividade dele de rotina, numa fiscalização, ele identifica um benefício, ele vai direto nessa ferramenta e registra em tempo real. Então, a gente mantém esse controle, né, em tempo real, e com isso a gente consegue produzir os nossos relatórios, que é o nosso produto final, né, como você acabou de citar. Hoje, essa atividade, né, do TCM Rio, Programa de Quantificação de Benefícios, é uma referência nacional, né? A gente foi avaliado no marco de medição dos tribunais de desempenho dos tribunais de contas do ciclo passado, que foi em 2022. A gente acabou de ser sabatinado de novo agora no marco de medição de 2024, mas em 2022 o Programa de Quantificação de Benefícios do TCM Rio foi reconhecido como uma boa prática da Tricom. Então, hoje a gente é referência no assunto, né? A gente acaba tendo essa interação com outros tribunais entram em contato com a gente para poder pegar... Está multiplicando já isso, né, Exato. Piscinari? Inclusive, recentemente vocês fizeram uma mentoria, que agora a palavra da moda é mentoria, fizeram uma mentoria com o TCDF, né? Vocês participaram dessa troca. Um trabalho extremamente gratificante para a gente, porque a gente pôde contribuir, né, desde da fase de estudo do fluxo processual, né, entender qual era a lógica de funcionamento do TCDF para poder auxiliá-los na implantação da metodologia desde os primórdios. Então, pensando em que momento seria feita aquela quantificação de benefício, em que interações dentro dos setores do próprio tribunal, ou seja, um estudo bem personalizado. A gente conseguiu fazer esse trabalho, né, com dedicação e afinco muito do Mário Bisneto, que está no nosso bastidor, já foi citado, a Camila, né, a gente teve reuniões semanais com um grupo de trabalho deles lá do TCDF, e a gente conseguiu, a gente ficou muito grato que no final do trabalho a gente conseguiu realmente contribuir para que o tribunal saísse do ponto zero para um ponto de desenvolvimento muito bacana, né? Em muito breve eles vão ter resultados bastante robustos, a gente acredita nisso, e quem dera que a gente tivesse tido esse suporte quando a gente implementou aqui, né? Porque a gente não teve, a gente teve que trilhar todo um caminho bastante obscuro em termos de estabelecer métricas, de fluxo de trabalho interno, esbarramos em várias dificuldades, né? Que a gente ainda vai superando hoje no dia a dia, né? E a Camila, o Mário, eles podem citar isso até com um pouco mais de propriedade, né? Naquela parte de controle de qualidade dos benefícios, mas é muito trabalho. É muito trabalho. Um trabalho bastante extenso, mas que a gente é muito grato de trabalhar com isso, de ser uma referência e de poder contribuir com outros tribunais. Porque o sonho, né? O sonho é que a gente consiga, num período não muito distante, consolidar esses dados nível nacional. Ou seja, todos os 33 tribunais de contas falando a mesma linguagem, somando esses resultados
para que a gente possa entregar, subsidiar a Tricom, né, que representa os tribunais de contas, para divulgar à sociedade a importância do sistema Tribunais de Contas, né, como um todo, não só do TCM Rio. Vou até trazer agora, só para falar rapidamente de números, que é importante a gente também citar aqui números, né, Camila e Tessinari. Em se tratando dentro dessa questão macro aí que você fala dos 33 tribunais. Por exemplo, recentemente nós já divulgamos, está aí nas nossas redes sociais, no nosso site, o resultado do triênio 21-23, 1 bilhão e mais de 600 milhões, 670 e alguma coisa milhões de reais, né? E aí, o próprio presidente Guaraná, ele cita muito isso. Quando você olha para o guarda-chuva nacional e você imagina pegar esses 33 e você coloca lá, se somasse 1 bilhão de cada tribunal, arredondando a conta, a gente pode imaginar 33 bilhões de resultado de recurso economizado dos 33 tribunais no Brasil inteiro. Gente, é uma responsabilidade, de novo falo, para arrepiar a gente, né? Não, com certeza, né? Se você analisar bem, esse montante, né, fazendo uma extrapolação para todos os 33 tribunais de contas, obviamente que alguns acabam fiscalizando orçamentos maiores do que outros, então tem um condão de gerar mais benefícios do que outros, mas numa média seria em torno disso realmente, e é muito representativo. Você, com um montante como esse, você pode investir em funções de governo como saúde, educação, melhoria de serviços públicos de uma maneira geral, né? Então, é uma atividade de extrema relevância, de grande importância e que não estava sendo registrada, né? E hoje o nosso trabalho é esse. E explicaram também para a sociedade, né, Camila? E aí que eu queria fazer agora, vamos trazer então agora também para explicar um pouco mais, né, a parte técnica, porque parece muito complicado. Mas ao mesmo tempo não é, porque é o time em campo, são os servidores, são os técnicos que vão a campo para fazer uma fiscalização numa obra. Aqui também na parte dos próprios editais também, que são até matérias já divulgadas nossas aqui, mas eu queria fazer uma analogia, uma ideia aqui com vocês, porque na verdade o que a gente faz é fiscalizar uma obra, me ajuda aí, por favor, Tessinari, me ajuda, Camila. A gente pega e vai fiscalizar uma obra e que de alguma forma se detecta algum erro, algum problema no processo, enfim. E aí você sinaliza, orienta, e aí você, de alguma forma, o jurisdicionado, vamos imaginar a Secretaria de Obras, vai lá, olhou, realmente eu posso melhorar aqui, e aí eu economizo um dinheiro, né? Um recurso. É isso? Estou certo? Exato. Esse é o caminho, fiscalização. Então esse é o processo da fiscalização. Vamos lá, Camila, me ajuda. Esse é um bom exemplo, né? Pegando o exemplo de obras, por exemplo. A gente tem a segunda inspetoria, que é responsável por... São basicamente engenheiros, né? Eles são responsáveis por verificar obras. E a gente vê claramente ali nas auditorias oportunidades de economizar dinheiro público, né? Seja porque há um desperdício ou há uma irregularidade, uma ilegalidade, enfim, naquele contrato, naquela obra. E o auditor que está lá na ponta, que está lá realizando a fiscalização, por exemplo, numa reforma de um túnel, por exemplo. Aqui no Rio a gente tem muitas obras de artes especiais, né? Que são as pontes e, enfim, são grandes construções públicas, né? Eles fazem essas fiscalizações, essas auditorias, visitas técnicas, e identificando ali um erro técnico, né, um erro do próprio contrato, eles fazem uma proposta dentro do relatório deles, né, propondo, por exemplo, que se suspenda um determinado item daquele contrato, que está errado, está irregular, que se devolva, por exemplo, algum recurso que foi dispendioso, né, em excessivo, e após esse momento, né, ele registra ali uma proposta de benefício. Esse é o primeiro ponto, né, o primeiro passo. A partir daí, esse processo ele vai caminhar para o próprio plenário, né, os conselheiros que representam a vontade do Tribunal de Contas vão expedir os seus votos, né, e eles geralmente concordam, né, com essa análise dos auditores, e ali o benefício se torna potencial. Agora sim a gente tem um benefício potencial. A partir daí, o próprio corpo técnico ele vai avaliar. Bom, foi cumprido ou não foi cumprido, né? A nossa jurisdicionada ali, no caso, o responsável por aquela obra, ele de fato retirou aqueles itens que estavam em excesso, que estavam errados, enfim, a gente conseguiu reaver esses valores?
Agora a gente tem um benefício efetivo. Então, passando por esses 3 estágios, a gente tem ali todo o corpo técnico envolvido, os conselheiros, enfim. E aí a gente tem na prática como é que funcionam os benefícios. E aí na analogia, que aí eu trago aqui para dentro do nossa casa, pode ser? Sim. Então assim, vamos imaginar que a gente tem aí a conta de telefone, que chega a nossa conta do nosso celular. Certo. E aí você imagina que naquele mês, olha, mas subiu muito essa conta, por que será? E aí você vai e identifica que pode ter sido algum problema. E você vai mandar uma mensagem para a operadora, vai ligar para a operadora. Conta de energia também. Esse mês eu consumi mais energia do que no mês anterior, mas eu não usei mais o ar, não está tanto calor assim. E aí você identifica algum problema nessa conta. E aí você vai ligar para a concessionária e vai pedir que ela verifique. E aí, não sei se... tá dando para... Acho que é mais Sim. ou menos por aí, eu estou sendo... Instintivamente é nesse caminho. Então vamos lá, então me ajude. Quer dizer, eu vou ligar para a concessionária e olha, tem algum probleminha aqui na minha conta, será que vocês podem dar uma revisada nisso? E aí você, em algum momento, ela vai revisar, se você tiver certo, ela vai lá e vai dar um desconto para você, vai diminuir a conta. E aí você... Trazendo para a nossa realidade, a grande diferença aí é que você é o corpo técnico, o plenário ao mesmo tempo, e só a jurisdicionada que seria lá a fornecedora de energia que iria realmente promover os ajustes ou não. Né? Mas trazendo para a nossa realidade, é basicamente isso mesmo. Né? O corpo técnico ele atua numa fiscalização, numa atividade específica, identifica irregularidades, impropriedades, sugere esses ajustes, né? Essas correções. O plenário ratifica isso, se ele entender que realmente é por esse caminho. E aí a jurisdicionada vai receber aquela determinação, né? aquela deliberação do tribunal para que seja promovido aquele ajuste. E ao se ajustar, o corpo técnico verificando que realmente foi cumprido aquela decisão do tribunal, a gente vai mudar o estágio de benefício, saindo do estágio de potencial para um benefício efetivo. Então, basicamente o que você citou de exemplo no seu dia a dia, que as pessoas acabam fazendo instintivamente, a gente trazendo para o nosso trabalho segue mais ou menos essa mesma ótica, tendo em vista uma identificação de um problema, né, que você identificou que a sua conta extrapolou o valor que costumeiramente você recebia mensal, solicitou a correção, ou seja, fez o contato com a concessionária de energia, e a concessionária promoveu o ajuste, assim como a nossa jurisdicionada, após o plenário deliberar, promove seus ajustes. Então, é uma analogia bem válida. Só que no nosso caso aqui não chega nessa ordem de milhões que a gente tem trabalhado aí. Eu não sei quanto que você gasta de energia. Não, pelo amor de Deus, está bem longe disso. Acho que aqui nem somando as nossas 3 contas não vai chegar bem a essa quantidade excepcional de benefícios que a gente tem gerado para a sociedade. Agora, para a gente para caminhar para o final do programa, esses relatórios, na verdade, tem muita questão técnica, né? E como é que a gente hoje consegue multiplicar isso, trazer isso de uma forma mais prática? Eu vejo que isso tudo, por exemplo, está no nosso site. Está lá tudo mastigado no nosso site. E alguns exemplos para a gente poder fechar o programa de hoje. Quem quer... Vamos lá, Camila? A gente consegue, de alguma forma prática, facilitar para que o cidadão vai entrar no nosso site. Depois a gente vai novamente citar aqui o site do tribunal para que ele veja lá. Vamos dar uma conferida nisso aí se realmente está batendo. Então está tudo lá mastigadinho, tecnicamente, números, para quem gosta de números e ver a coisa separadinha, é isso? Sim, perfeito. Hoje nós temos 3 relatórios, né, 2021, 22 e 23. A gente emite um a cada exercício, né, a cada ano. E o mais recente já está no site do Tribunal de Contas, acessível para qualquer um. A gente consegue ali encontrar, dividido em capítulos, né? Primeiro, uma parte introdutória, que fala um pouco daquilo que a gente já conversou aqui, termos técnicos, entender a metodologia. E em seguida a gente vai dividindo de acordo com o tipo, né? Então tem os benefícios quantitativos financeiros, não financeiros, qualitativos. Dentro dele tem os tipos específicos, né? Então a gente mastiga um pouco essa técnica para a pessoa tentar entender. E a gente também consolida ele de acordo com grupos, né? Então, valores, a gente especifica se já está potencial, se já está efetivo, qual estágio que ele está. Existem também por anos, né? Então, no final, a gente tem um consolidado ali do que foi economizado, né? Do que foi gerado de benefício em 2021, 22 e 23, né? Esse somatório.
Então, hoje o cidadão consegue ter esse acesso, fazer esse controle social de forma clara. Agora, é sempre também um desafio a gente tentar tornar isso ainda mais palatável, ainda mais claro para o cidadão carioca. Mas hoje a gente já tem esse documento estruturado e disponível para a sociedade. E a gente conseguiu, de uma certa forma, nesse último relatório, esse que agora a gente acabou de divulgar, o relatório do ano de 2023, né? A gente conseguiu tornar ainda mais palatável, como a Camila citou, para o cidadão comum que não tem contato com essa metodologia diariamente, né? Para a gente, às vezes, são termos muito já enraizados, muito simples, mas para uma pessoa que está pegando pela primeira vez, nem sempre é tão fácil de se compreender. Então, a gente trouxe algumas comparações. Então, para vocês terem uma ideia, a quantidade de benefício que a gente gerou nesses últimos 3 anos, né, nesse triênio 21, 22 e 23, é equivalente, é superior, na verdade, ao IPTU pago por todos os cidadãos, todos os moradores das regiões mais caras do Rio de Janeiro, que é Ipanema, Copacabana e Leblon. Uau! Só com a nossa atividade, né, do tribunal de registrar os benefícios, de correr atrás desses benefícios, de realmente atuar em prol da sociedade, para vocês terem uma ideia. Tem várias comparações, então a gente tem realmente aquilo que a gente gerou de benefício comparado com a quantidade de leitos em hospital, a quantidade aquilo que é gasto com a função habitação, por exemplo, saneamento. Então a gente faz alguns comparativos para realmente aproximar, né, a sociedade do montante que é gerado com aquilo que é despendido, para a gente ter uma noção assim, poxa, caramba, a quantidade de benefício que foi gerado aqui tem um condão de repente melhorar, quase que duplicar a quantidade de merendas escolares que são fornecidas aos alunos da rede pública de ensino. Então, se a gente for pensar por um lado em termos de benefício, a gente está citando aqui 1,6 bilhão de reais, né, aproximadamente, mas isso são só os benefícios quantitativos financeiros. É isso que eu ia te perguntar, para a gente fazer essa diferença, né? Isso é dinheiro, é o dinheiro em caixa, é o que volta, é o que que as pessoas têm mais identificação. Uhum. Agora tem isso também, a gente quando vai fazer uma fiscalização, ou quando vai fazer uma auditoria, você tem essa também, você pode melhorar até o padrão do processo de uma entrega de uma merenda escolar. E a Camila tinha citado também, por exemplo, vagas em creches, né? Uhum. Vagas em hospitais municipais também. É por aí? Então esses não são os quantitativos financeiros. São... Esses não estão nesse montante de 1,6. Então é melhor ainda, a gente está melhorando a coisa. Então, mas são tão importantes quanto. Basta você ver, né? A gente fala de cifras aqui de grande vulto, né? Volumosas, mas se você for conversar com um cidadão, o que vale mais para ele? Recursos que ele não sabe para onde serão destinados, ou ter certeza, ter a convicção de que o filho dele está com segurança sendo transportado num ônibus que foi contratado pela prefeitura. Então, a gente tem um caso desse específico que é muito interessante também, que a Terceira IGE registrou, que é o ônibus da Liberdade. Existe um programa que transporta alguns alunos em horários específicos e em localidades específicas da cidade que não são atendidos pelo transporte público. E numa fiscalização nossa, né, do Tribunal de Contas, a gente identificou que tinham vários itens desse contrato que não estavam sendo cumpridos. Dentre eles, por exemplo, a ausência de câmeras, né? Tinham câmeras, estava previsto que tivessem câmeras de segurança instaladas naqueles veículos e não estavam, né? Não foram instalados. Então, houve uma determinação para que se cumprisse isso, né? Cumprisse o que estava previsto. Então, o pai e a mãe daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem que está naquela escola, que se utiliza daquele serviço, provavelmente ele vai sentir isso mais de perto e de forma mais compreensível do que falar em milhões, né? Então, aqui, nesse caso, foi registrado como um quantitativo não financeiro e nós utilizamos como número, né, como quantitativo, o número de alunos impactados. E foi um caso bem interessante também. São mais de 50 mil alunos beneficiados. Sim. Só por essa atuação no tribunal. Você tem uma ideia. Então, muitas vezes a gente se apega à questão numérica, né, financeira, melhor dizendo, só que os benefícios quantitativos não financeiros, né, que são muito atrelados à avaliação de políticas públicas, serviço público como um todo,
bem como os benefícios qualitativos, que são aqueles que geralmente são de um entendimento um pouco mais amplo ou que mexem, de repente, com o funcionamento de uma jurisdicionada, de um órgão, né? Melhoram diretrizes, estabelecem formas de se trabalhar de uma forma mais adequada. Esses benefícios, eles não são registrados em termos numéricos, mas eles provavelmente impactam em outras atividades que vão gerar benefícios financeiros ou quantitativos não financeiros, enfim. Estou fazendo questão de citar esses outros tipos de benefícios, né? Essa caracterização quanto qualitativo ou quantitativo não financeiro, porque muitas vezes a gente acaba deixando eles de lado, mas eles são muito importantes. E, na verdade, é só para a gente ter uma dimensão do tamanho da atividade, né? Porque não é restrito aos quantitativos financeiros. Os outros, que muitas vezes não aparecem nesses números, eles são tão importantes quanto, ou mais, do que o próprio benefício financeiro. Até pelo fato que a Camila falou. É muito mais fácil para um pai, né, compreender a melhora numa merenda escolar do filho dele que está todo dia no colégio, sim. Do que eu simplesmente falar para ele que o município economizou 20 milhões em merenda. E aí ele vai se questionar, esse 20 milhões foi para onde? Provavelmente foi utilizado de uma maneira mais adequada ou até mesmo na própria merenda e tal, mas essa informação para ele não é tão relevante quanto o próprio filho dele recebendo uma merenda de melhor qualidade e você informando para ele que foi uma atuação do tribunal que fez com que aquela merenda melhorasse, entendeu? Então, é só uma questão de a gente classificar os benefícios, né, de uma maneira mais adequada, mas sem botar eles como um nível de importância em relação aos outros. Todos eles têm grande importância. Com certeza. Agora, só para a gente fechar, a gente está com o nosso site, agora com um espaço dedicado à quantificação de benefícios e agora está lá o relatório, está lá todo o trabalho que tem sido desenvolvido e a partir de agora esses números começam a entrar nos próximos anos. Quer dizer, agora vem já 2024 e isso aí vai virar uma rotina que o cidadão pode consultar o nosso site, né? Tá passando aqui de novo, lembrando você. E aí eu queria que você explicasse, como é que a gente acessa, o que a Camila já deu mais ou menos uma ideia de como é que são os relatórios. Então é só acessar lá o site e a partir de agora, todos os anos a gente vai ter lá. Então a gente partiu de 1 bilhão e 600, mais de 600 milhões de reais e o céu é o limite. Ou não, né? Não, a ideia é que a gente realmente tenha essas informações atualizadas, né? Então, todas as divulgações, né? Que a gente também agora começa... Esse mês do benefício é muito interessante, né? É uma iniciativa muito bacana do TCM, porque a gente consegue divulgar algumas ações pontuais que são mais relevantes dentro desse próprio relatório e a gente vai... adicionar essas informações nesse espaço, que é um espaço reservado só para a parte de quantificação de benefícios, que também foi lançado recentemente. Então, a gente, dentro desse espaço, tem as principais notícias, tem os relatórios mais novos. Então, a gente tem todos os relatórios ali e, consequentemente, no ano de 2025, quando a gente lançar o relatório de 2024, a gente vai atualizar esses montantes e a gente vai ter um número maior do que esse 1,6 bilhões de reais aí que a gente está gerando, né? 1,6 bilhão de reais, mas esse ano a gente já está trabalhando, a Camila está nesse dia a dia de correr atrás dos benefícios, de realmente fazer esse controle de qualidade. Por quê? Porque também não basta a gente querer lançar um benefício, né? A gente quer sempre mais benefícios, mas todos os benefícios que a gente traz para esse relatório, todos eles são plenamente auditáveis, a gente tem memórias de cálculos, a gente tem dossiês acerca desses benefícios, especificamente cada um deles. Então, qualquer cidadão que tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de incerteza em relação ao número que está sendo lançado ali, ele, por meio desse relatório, por meio dos processos que são ali listados, né, e as ferramentas que o próprio tribunal disponibiliza no seu site, ele consegue acessar os relatórios, ele consegue chegar àqueles montantes, ele consegue realmente fazer essa conferência individual, caso ele tenha vontade, e aí ele vai ver que todos aqueles números ali que são apresentados, todos aqueles dados são fiéis e robustos, né? Olha, eu acho que a gente conseguiu, né,
nosso bate-papo aqui, passar muita informação e principalmente conscientizar quem está acompanhando a gente de que é o trabalho do tribunal, é a importância do tribunal, e quem tiver realmente interesse em entender como é que os servidores dessa casa, como é que o plenário, como é que os conselheiros, como é que toda essa equipe trabalha para beneficiar o povo carioca, a população carioca, através de um trabalho diário, que chega em casa, é cansado, que teve na rua, teve lá olhando obra, teve debruçado em uma série de relatórios, que não é fácil, não é o cotidiano, mas que é uma forma a gente está contribuindo, né? E esse programa aqui, todo esse momento que a gente está colocando aqui no mês, que a gente está falando de quantificação de benefícios, só gera orgulho que a gente tem até para o trabalho de vocês. Então, Tessinari, obrigado mais uma vez. Bora trabalhar, né? A gente que agradece, né, essa oportunidade de estar aqui trazendo, né, um pouco do resultado, né, aquilo que a gente tem feito no dia a dia, né, o trabalho ali de todas as unidades técnicas, né, e aí depois tem o trabalho também da Camila, do próprio Mário Bisneto, que ficam ali fazendo esse controle de qualidade, que é extremamente importante. E a gente fica muito grato dessa oportunidade de realmente vir aqui, trazer um pouco mais, né, e ter, de repente, a oportunidade de estreitar ainda mais os laços com a sociedade, explicar um pouco mais o conceito, o trabalho que a gente tem desenvolvido e o orgulho que a gente tem de trabalhar com isso. E agora, dona Camila Viana, que a gente já citou no início. E a Olívia. Calma, vou citar. Porque a gente falou, não, vou esquecer. Não. Eu não esqueci do Baby Contas, do nosso querido Shapiro, né? Que já está com um ano. A gente já fez esse nosso bate-papo aqui, mas agora a Camila já está chegando aí a quarta integrante do setor de vocês, a Olívia. Então, Camila, olha só. Primeiro, desejar uma boa hora para você. Olha só, essa palavra, clássico, né? Aquela coisa clássica, uma boa hora para você. Ou seja, um bom parto, que a Olívia venha com muita saúde e traga muita alegria para vocês. E parabéns, agora é a sua mensagem final dentro desse trabalho, como o Tessinari falou, da sua visão de qualidade desse processo todo, e agora você fecha o programa, agora a responsabilidade é sua. Vamos lá. Não, na verdade eu temo me tornar redundante, né? Porque o Tessinari já falou muito bem, né? Do que a gente sente, do orgulho de trabalhar nessa casa, que é composta por tantos servidores qualificados, né? Na verdade, eles é que são os auditores e técnicos que estão na rua, que estão fazendo as auditorias, é que merecem os louros, né? A gente está aqui na ponta, né? Na outra ponta, tentando cuidar da qualidade, expedir diretrizes, melhorar a metodologia, expandir para outros tribunais, né? Mas é apenas um pedaço, né, de todo esse ciclo, né? Então é uma satisfação estar aqui, satisfação participar desse programa e desse Tribunal de Contas. Em breve eu vou me ausentar, vou ficar com saudade, mas depois estamos de volta aí de novo. Dá mais trabalho para o Mário Bisneto, né? Dá mais trabalho para o Mário Bisneto e esperando você de volta, né? Daqui a um tempinho, depois de toda a sua... o momento em que você vai conviver com essa experiência, né, da maternidade. E é isso, gente. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, parabéns a todos os servidores que fizeram e trabalharam em cima desse relatório de quantificação de benefícios do TCM Rio. A gente vai fechando esse podcast, lembrando que tem muita coisa ainda, tá nas nossas redes sociais, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido durante esse mês e vai continuar, né, ao longo dos próximos anos, em relação a benefícios quantitativos para o povo carioca. A gente fecha aqui essa edição do podcast Conta aí TCM Rio. Até o próximo.